Eu estava me arrumando para o jantar de domingo na casa do meu filho, quando meu advogado mandou uma mensagem. Me ligue agora, não vá até lá. O que ele descobriu sobre o plano da minha nora e do meu filho mudou tudo para sempre. Minha mão tremia segurando o batom cor de vinho quando a tela do celular acendeu. Era domingo, 4:30 da tarde. Eu tinha escolhido meu vestido azul marinho, aquele que Henrique sempre dizia que me deixava elegante, e estava terminando a maquiagem. O perfume de jasmim ainda flutuava no ar do meu quarto quando li a mensagem que faria meu mundo desabar. Dona Clarice, me ligue agora. Urgente. Não vá ao jantar. Dr. Campos nunca usava maiúsculas. Nunca me mandava mensagens aos domingos. Meu coração acelerou de uma forma que eu não sentia desde o dia em que Altamiro teve o primeiro infarto, 6 anos atrás. Liguei com os dedos gelados. Ele atendeu no primeiro toque. A senhora está em casa? Sozinha? A voz dele estava carregada de algo que me assustou mais do que qualquer coisa. Pena. Estou, Dr. Campos. O que houve? Sentei na beirada da cama, porque minhas pernas já não me sustentavam direito. Dona Clarice, eu descobri algo grave, muito grave, sobre Henrique e Fabiana. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Deixa eu explicar quem é Dr. Campos e por que ele estava mexendo na minha vida. Há 3 meses, depois de completar 68 anos, decidi finalmente organizar meu testamento. Eu sou viúva, tenho um patrimônio que construí junto com meu falecido marido Altamiro. 3 farmácias de manipulação em bairros nobres de Porto Alegre. 2 apartamentos que alugamos, a casa onde moro e uma poupança de R$890 mil. Não sou milionária, mas também não preciso pedir nada para ninguém. Dr. Campos é advogado especializado em sucessão. Foi ele quem cuidou de tudo quando Altamiro morreu. Homem sério, meticuloso, daqueles que não falam por falar. E agora ele estava do outro lado da linha me dizendo para não ir jantar na casa do meu único filho. A senhora se lembra que pediu para eu revisar todos os seus documentos antes de finalizarmos o testamento? Ele continuou, a voz controlada, mas tensa. Encontrei irregularidades sérias. Alguém abriu uma empresa usando seus dados. Meu estômago virou. Como assim, doutor? Que empresa? Uma empresa de consultoria, criada há 8 meses, e segundo os documentos que consegui acessar, a senhora aparece como sócia investidora, com assinatura reconhecida em cartório. Eu nunca assinei nada disso. Nunca. Mas eu não... Eu sei, Dona Clarice. Por isso estou ligando. Essa empresa tem dívidas. R$340 mil em débitos propositais que vão recair sobre os sócios. E um dos sócios principais é... Ele fez uma pausa dolorosa. Seu filho, Henrique, e a esposa dele, Fabiana. O mundo parou. Naquele momento, com o batom ainda na mão e o vestido azul marinho que eu havia escolhido com tanto carinho, entendi que o jantar de domingo não era uma celebração familiar. Era uma armadilha, e eu quase caí nela de cabeça. Se você quer saber como essa história termina, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada. Porque o que vem a seguir, ninguém estava preparado. Preciso que você entenda quem eu sou antes de continuar. Porque o que Henrique e Fabiana fizeram não foi apenas me roubar dinheiro. Foi tentar apagar tudo que eu construí com minhas próprias mãos. Meu nome é Clarice Monteiro. Tenho 68 anos e cada ruga no meu rosto conta uma história de luta. Nasci em uma família simples de Caxias do Sul, filha de operário e costureira. Estudei farmácia trabalhando de dia como auxiliar de enfermagem. Conheci Altamiro na faculdade. Ele era 6 anos mais velho, já formado, sonhava em ter o próprio negócio. Nos casamos em 1979. Eu tinha 22 anos e uma vontade imensa de vencer na vida. A primeira farmácia de manipulação a gente abriu em 1985, num ponto minúsculo no bairro Moinhos de Vento. Eu manipulava as fórmulas, Altamiro cuidava da parte comercial. Trabalhávamos 14 horas por dia.
Henrique nasceu naquele mesmo ano e eu o embalava no berço improvisado nos fundos da farmácia enquanto preparava cápsulas e pomadas. Foram anos difíceis, mas a gente cresceu. Em 1994, abrimos a segunda unidade. Em 2003, a terceira. Altamiro sempre dizia: Clarice, a gente não está construindo um negócio. A gente está construindo um legado para o Henrique. E eu acreditava nisso com cada fibra do meu ser. Quando Altamiro teve o primeiro infarto em 2016, assumi tudo sozinha. As farmácias, os funcionários, os fornecedores, as contas. Ele ficou 2 anos acamado antes de partir. 2 anos em que eu fui esposa, enfermeira e empresária ao mesmo tempo. Henrique já era adulto, trabalhava como gerente em um banco e raramente aparecia para ajudar. Mas eu nunca cobrei, nunca reclamei. Porque ele era meu filho e eu achava que ele tinha a própria vida para cuidar. Depois que Altamiro morreu, em 2019, vendi uma das farmácias. Não por necessidade, mas porque estava cansada. 62 anos, viúva recente, precisava respirar. Com o dinheiro da venda, comprei os 2 apartamentos que alugo hoje, renda passiva de R$ 6.000 mensais. As outras 2 farmácias continuam funcionando, gerenciadas por funcionários de confiança. Me dão um lucro líquido de aproximadamente R$ 15.000 por mês. Não sou rica, mas sou independente. E essa independência me custou 40 anos de trabalho duro. A casa onde moro é ampla, num condomínio tranquilo no bairro Tristeza. 3 quartos, jardim de inverno que eu mesma cuido, uma sala de estar onde ainda tem a poltrona preferida do Altamiro. Eu não quis me desfazer dela. Às vezes, sento ali e sinto como se ele ainda estivesse comigo, me aconselhando. Henrique é meu único filho. E sempre foi minha fraqueza. Ele se formou em administração, construiu carreira no Banco Meridional, chegou a gerente de agência aos 35 anos. Sempre foi responsável, sério, educado. Um filho que qualquer mãe teria orgulho. Até Fabiana entrar na vida dele. Eles se conheceram há 4 anos, em 2021. Ela trabalhava como corretora de imóveis, tinha 33 anos, 9 anos mais nova que Henrique. Bonita, loira de cabelos lisos e compridos, sempre maquiada, sempre com roupa de marca. Sorriso largo, voz doce, aquele jeito de fazer todo mundo se sentir especial. Eu gostei dela no começo. Achei que finalmente meu filho tinha encontrado alguém que o fazia feliz. Casaram-se em 2022, numa cerimônia pequena, mas elegante. Eu paguei metade dos custos, R$ 42.000. Fabiana chorou no meu ombro, dizendo que eu era a sogra que ela sempre sonhou ter. Agora eu sei. Eram lágrimas de crocodilo. Os primeiros sinais começaram sutis. Fabiana sempre comentava sobre minhas coisas de valor quando vinha me visitar. O anel de esmeralda que pertenceu à mãe do Altamiro, a prataria antiga que herdei da minha avó, os quadros que decoram a sala. E então vieram os pedidos, sempre delicados, sempre bem justificados. Sogra, estamos com uma oportunidade incrível de investimento. Você poderia nos emprestar 15 mil? A gente devolve em 3 meses. Emprestei. Nunca vi a cor desse dinheiro de volta, mas o pior ainda estava por vir. E quando o Dr. Campos terminou de me contar tudo ao telefone naquele domingo fatídico, percebi que eu não tinha sido apenas ingênua. Eu tinha sido completamente cega. Sabe aquela sensação de quando você olha para trás e percebe que todos os sinais estavam lá, gritando na sua cara, mas você escolheu não ver? Foi exatamente isso que senti enquanto o Dr. Campos falava ao telefone. Porque a verdade é que Fabiana vinha preparando o terreno há muito tempo. E eu, cega de amor pelo meu filho, deixei. Depois daquele empréstimo de 15 mil reais que nunca voltou, as coisas começaram a mudar. Henrique passou a me visitar menos. Antes ele vinha todo domingo almoçar comigo. A gente conversava horas. Ele me contava sobre o trabalho, os planos, a vida. Mas depois do casamento, as visitas foram ficando mais espaçadas. Mãe, a gente está organizando a casa nova. Mãe, Fabiana não está se sentindo bem. Mãe, estamos com muito trabalho.
sempre uma desculpa diferente. E eu, que nunca quis ser aquela mãe sufocante, aceitava tudo sem questionar. Fabiana começou a me ligar com mais frequência. No começo, achei que era para compensar a ausência de Henrique. Pensei que ela estava tentando criar um vínculo comigo. Conversas longas sobre amenidades, sobre decoração, sobre as amigas dela. Eu ouvia tudo com paciência, feliz por ter uma nora que se importava. Mas sempre, as conversas terminavam do mesmo jeito. Sogra, a senhora já pensou em viajar mais? Aproveitar a vida? A senhora trabalhou tanto. Clarice, essas farmácias não são um peso? Tanta responsabilidade na sua idade? Você não acha que está na hora de desacelerar? Vender uns imóveis, investir em algo mais tranquilo? Ela plantava as sementes com cuidado. Nunca era direta. Sempre jogava a ideia no ar e deixava fermentar. E teve o episódio do anel. O anel de esmeralda da minha falecida sogra, mãe do Altamiro. Uma joia linda, delicada, com pedra verde escura cercada por pequenos diamantes. Não vale uma fortuna em dinheiro, mas vale tudo em sentimento. Era a peça que Dona Irene usava todos os dias e, quando ela morreu, deixou para mim com um bilhete. Para Clarice, que cuidou do meu filho como ninguém. Fabiana viu o anel numa das visitas e ficou hipnotizada. Sogra, que anel maravilhoso! É uma antiguidade? Contei a história com carinho. Ela ouviu atenta, com aquele sorriso que eu ainda não sabia decifrar. 3 semanas depois, ela me ligou. Clarice, tem um evento importante da imobiliária. Um jantar de gala com investidores. Posso pedir um favor enorme? Me empresta o anel da Dona Irene? Só por uma noite, prometo que cuido como se fosse meu. Hesitei. Aquele anel não era para sair do meu dedo. Mas ela insistiu. Disse que seria apenas algumas horas, que ia me deixar fotografar ela, usando para eu ver como ficou lindo. Emprestei. Isso foi há 7 meses. Nunca mais vi aquele anel. Toda vez que eu tocava no assunto, Fabiana tinha uma desculpa diferente. Ai, sogra, está no cofre do banco. Estou com medo de sair com ele na rua. Estou esperando levar no joalheiro para uma limpeza antes de devolver. Nossa, me lembra na próxima vez, eu sempre esqueço de pegar. Henrique, quando eu comentava com ele, apenas suspirava. Mãe, não faz drama por causa de um anel. A Fabiana vai devolver. Drama. Ele chamou minha dor de drama. Teve também o jantar de 2 meses atrás, que agora faz todo sentido. Eles me convidaram para comer em um restaurante chique no Iguatemi. Paguei a conta, R$ 380, porque Henrique disse que estava apertado no fim do mês. Durante a sobremesa, Fabiana trouxe o assunto à tona de novo. Clarice, Henrique e eu estávamos conversando. A senhora já ouviu falar sobre doação de bens em vida? É uma estratégia inteligente para evitar impostos futuros. Meu estômago embrulhou. Mas ela continuou tranquila, como quem fala sobre o clima. Muitas pessoas estão fazendo isso. Você distribui os bens enquanto ainda está viva, mantém o usufruto, e quando chegar a hora, que esperamos que demore muito, não tem burocracia, não tem inventário complicado. Henrique concordava com a cabeça, mas evitava meu olhar. Eu fingi que estava considerando, mas por dentro algo gritava. Alerta, perigo, fuja. Vou pensar no assunto. Foi tudo o que consegui dizer. Fabiana sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que plantou mais uma semente. As visitas deles ficaram ainda mais raras depois daquele jantar. E quando aconteciam, Henrique estava diferente. Mais seco, mais distante. Como se eu fosse um peso, uma obrigação e não sua mãe. Comecei a dormir mal. Acordava de madrugada com um aperto no peito, sem entender direito o que estava acontecendo. Altamiro sempre dizia que eu tinha um 6º sentido para pessoas falsas. Clarice, você sente quando algo não está certo. E estava tudo errado. Eu só não queria admitir. Porque admitir significaria aceitar que meu filho, o menino que embalei nos fundos da farmácia, que criei sozinha nos últimos anos de doença do pai, estava planejando algo contra mim. Até aquele domingo.
até aquele telefonema que congelou meu sangue, até Dr. Campos dizer as palavras que eu nunca imaginei ouvir. Dona Clarice, eles falsificaram sua assinatura, e o jantar de hoje era para você assinar uma procuração. Uma procuração que daria a eles controle total sobre seus bens. Doutor, repete isso. Devagar. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Dr. Campos respirou fundo do outro lado da linha. Ouvi o som de papéis sendo mexidos. Dona Clarice, vou te explicar tudo com calma, mas preciso que a senhora fique sentada. Está sentada? Eu já estava. Minhas pernas não me sustentariam de pé para ouvir o que vinha a seguir. Há 8 meses, em março deste ano, foi aberta uma empresa chamada HC Consultoria e Investimentos Ltda. Os sócios majoritários são Henrique Monteiro da Silva e Fabiana Correia da Silva. Até aí, nada demais. O problema é que nos documentos de abertura, a senhora aparece como investidora, com um aporte inicial de R$200 mil. Meu coração disparou. Eu nunca investi nada, nunca assinei nada. Eu sei, Dona Clarice, por isso estou ligando. Quando fui fazer a varredura completa dos seus documentos para o testamento, encontrei essa empresa vinculada ao seu CPF. Fui atrás. A assinatura que está no contrato social foi reconhecida em cartório, mas... Ele fez uma pausa pesada. Não foi a senhora quem assinou? Senti náusea. Como é que eles conseguiram isso? Falsificação de assinatura é mais comum do que parece, principalmente em casos de família. Eles devem ter usado algum documento seu, talvez uma procuração antiga, um cheque, qualquer coisa com sua assinatura verdadeira, e um falsário competente consegue replicar. O cartório não tem como saber se é legítimo quando os documentos parecem em ordem. Minha mente rodava. Quando foi que dei algum documento para Henrique? Quantas vezes assinei papéis sem ler direito porque ele dizia: "É só uma formalidade, mãe"? Dr. Campos continuou, e cada palavra era como um soco no estômago. A empresa está registrada há 8 meses, mas começou a acumular dívidas há 5. R$340 mil em débitos com fornecedores fantasmas. Notas fiscais frias. É um esquema bem montado, Dona Clarice. Eles criaram dívidas propositais que vão cair sobre os sócios da empresa. E como a senhora aparece como investidora, eles vão pedir que eu pague. Exatamente. E se a senhora não pagar, os credores podem acionar seus bens pessoais. A casa, os apartamentos, a poupança. Tudo. Fechei os olhos com força. O quarto girava. Mas tem pior, Dr. Campos continuou. E eu não sabia como algo poderia ser pior do que isso. Consegui acessar o histórico da empresa através de um contato na Receita Federal. Essa não é a primeira vez que Fabiana faz isso. Meu sangue congelou. Como assim? Fabiana Correia da Silva já foi casada antes, com um empresário de Florianópolis chamado Délcio Tavares. Ele tinha 71 anos quando se casaram. Ela tinha 28. 3 anos depois do casamento, ele perdeu tudo. Uma empresa fantasma, dívidas inexplicáveis, bens penhorados. Délcio teve um AVC 2 meses após perder a casa onde morava. Morreu 6 meses depois. Fabiana desapareceu com a herança que sobrou, um apartamento pequeno e cerca de R$100 mil. Senti vontade de vomitar. Henrique sabe disso? Não sei dizer, Dona Clarice, mas sei que ele está profundamente envolvido. Os dois abriram conta bancária conjunta da empresa. Os dois assinam documentos. Seu filho não é vítima aqui. Ele é cúmplice. A palavra cúmplice ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Meu filho, meu único filho. Aquele que carreguei no colo, que ensinei a andar, que sustentei sozinha quando o pai adoeceu, estava me roubando. E o jantar de hoje, doutor? O que tem a ver com isso? Consegui uma informação através de uma colega que trabalha no mesmo cartório. Na sexta-feira, Henrique esteve lá perguntando sobre procurações amplas. Procurações que dão poderes irrestritos ao procurador para vender bens, movimentar contas, tomar decisões financeiras em nome de outra pessoa.
Minha respiração ficou presa. A colega achou estranho e me ligou porque lembrou que eu cuido dos seus interesses. Disse que Henrique parecia ansioso, perguntou se o documento poderia ser assinado em ambiente familiar, sem a presença de testemunhas estranhas. Ela explicou que não, que procuração precisa ser feita em cartório. Mas eles vão tentar me fazer assinar em casa mesmo assim, completei, a voz saindo rouca. E depois levam o papel com minha assinatura e fazem o reconhecimento por semelhança em outro cartório usando documentos falsos, ou simplesmente usam a assinatura para outros fins. Dona Clarice, se a senhora assinar qualquer papel hoje, eles vão ter acesso a tudo, e não vai ter volta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para o espelho do quarto. A mulher que me encarava de volta estava pálida, com os olhos arregalados, segurando um batom esquecido na mão. Eu tinha me arrumado para um jantar em família. Tinha escolhido meu vestido bonito porque queria agradar meu filho. Tinha feito a unha na sexta-feira pensando que era um gesto de carinho, e eles estavam preparando uma armadilha. Doutor, o que eu faço agora? A voz dele ficou firme, quase paternal. Agora, Dona Clarice, a senhora não vai nesse jantar. Vai inventar qualquer desculpa. Uma dor de cabeça, mal-estar, qualquer coisa. Amanhã de manhã, a senhora vem ao meu escritório. A gente vai entrar com ações judiciais imediatamente. Vamos provar a falsificação, anular a participação da senhora nessa empresa e processar ambos por estelionato e falsificação de documentos. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, borrando a maquiagem que eu tinha aplicado com tanto cuidado. Meu filho, doutor, meu filho. Eu sei, Dona Clarice, eu sei. Mas agora a senhora precisa se proteger. Me promete que não vai a esse jantar? Prometo. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada na beira da cama, segurando o celular com as duas mãos. O vestido azul marinho de repente parecia pesado demais. O perfume de jasmim, enjoativo. Levantei, fui até o banheiro e lavei o rosto. A água fria misturada com lágrimas levou toda a maquiagem pelo ralo. Olhei meu reflexo. Uma mulher de 68 anos, sozinha, traída pelo próprio sangue. Peguei o celular de volta. Henrique já tinha mandado 2 mensagens. Mãe, já está vindo? A Fabi fez aquela lasanha que você adora. Mãe, qualquer coisa me avisa. Beijo. Li aquelas palavras e algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza, de raiva. Raiva de ter sido tão ingênua. Raiva de ter confiado cegamente. Raiva de ter ignorado todos os sinais porque não queria enxergar a verdade. Digitei a resposta com os dedos ainda trêmulos. Filho, não vou conseguir ir. Estou com uma enxaqueca terrível. Me desculpa. Depois a gente se vê. A resposta dele veio rápida demais, desesperada demais. Mãe, toma um remédio e vem, é importante. A gente precisa conversar sobre uma coisa. Sobre uma coisa. Sobre uma procuração. Sobre me roubar tudo que eu levei a vida inteira para construir. Não consigo, filho. Outro dia a gente conversa. Não houve mais respostas. Tirei o vestido azul marinho, coloquei um pijama velho e confortável e me sentei na poltrona do Altamiro. A mesma onde ele costumava ler jornal aos domingos. E ali, naquele silêncio pesado da casa vazia, tomei uma decisão. Eu não ia apenas me defender, eu ia contra-atacar. Passei a noite toda acordada. Não consegui comer. Não consegui assistir televisão. Não consegui fazer absolutamente nada além de ficar sentada naquela poltrona, olhando para o vazio, enquanto minha cabeça rodava sem parar. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que machuca, que pesa nos ombros como uma pedra. Cada canto daquela sala me lembrava de algo. A estante onde Henrique guardava os livros de escola, a marca na parede onde ele media a altura todo aniversário, a foto da formatura dele na faculdade, com aquele sorriso largo e orgulhoso. Levantei e fui até o porta-retratos. Peguei a foto com cuidado, como se ela fosse queimar minhas mãos. Henrique tinha 22 anos naquela imagem.
capelo na cabeça, diploma nas mãos, abraçado comigo e com o pai. Altamiro ainda estava saudável, forte, sorrindo com aquele jeito dele. E eu estava radiante, porque meu filho tinha se formado, porque tínhamos vencido juntos. Lembro como se fosse ontem. Trabalhei turnos duplos na farmácia para pagar a mensalidade da faculdade particular. Henrique queria estudar na melhor, e eu fiz acontecer. Vendi o carro que eu tinha na época, um Palio vermelho que eu adorava, para pagar o último semestre quando o dinheiro apertou. Nunca reclamei. Nunca disse, você me deve isso. Porque era meu filho. E mães fazem isso. A gente se sacrifica sem esperar nada em troca, além de ver eles felizes. Mas agora, olhando aquela foto, só conseguia pensar, onde foi que eu errei? Coloquei a moldura de volta no lugar e caminhei até o quarto de hóspedes. O quarto que era do Henrique quando ele morava aqui. Abri a porta devagar. Ainda tem a cama de solteiro, o armário com algumas roupas velhas dele, a escrivaninha onde ele estudava para o vestibular. Sentei na cama e afundei o rosto nas mãos. Chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do Altamiro, mas eram lágrimas diferentes. Não era luto pela perda de alguém que morreu. Era luto pela perda de alguém que ainda estava vivo, mas que eu não reconhecia mais. Porque o Henrique que eu conhecia, o menino que me abraçava quando eu chegava cansada do trabalho, que me ligava só para dizer "Te amo, mãe", que chorou no meu colo no dia em que o pai morreu, esse Henrique tinha sumido. No lugar dele, havia um homem que falsificou minha assinatura, que criou uma empresa fantasma, que planejou uma armadilha para me fazer assinar documentos e perder tudo. Como? Como um filho faz isso com a própria mãe? Levantei e abri o armário. Lá no fundo, guardado numa caixa de sapatos, estava um monte de cartinhas que Henrique escreveu para mim ao longo dos anos. Dia das Mães, aniversários, datas aleatórias. Peguei uma aleatoriamente. Era do Dia das Mães de 2008. Ele tinha 23 anos. Mãe, obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por trabalhar tanto para me dar tudo o que eu precisava. Um dia vou retribuir tudo isso. Te amo mais que tudo. Seu filho, Henrique. Retribuir. Ele disse que ia retribuir. E retribuiu me roubando. As lágrimas voltaram, mais fortes. Rasguei a cartinha. Depois rasguei outra. E outra. Até que havia pedaços de papel espalhados no chão e minhas mãos tremiam de tanta raiva. Raiva, tristeza, vergonha. Tudo misturado num nó na garganta que não descia. Olhei para o teto e falei sozinha, como se Altamiro pudesse me ouvir de algum lugar. Você está vendo isso? Está vendo o que nosso filho se tornou? A gente trabalhou tanto. Para quê? Mas Altamiro não estava ali, e eu precisava lidar com isso sozinha. Voltei para a sala, peguei o celular e abri as mensagens de Henrique. Fui rolando para trás, lendo as conversas dos últimos meses. E cada mensagem que eu relia agora ganhava um novo significado. Mãe, não esquece de guardar aquele documento que te pedi. Que documento? Será que já tinha usado minha assinatura antes? Mãe, a Fabi estava comentando que seria legal você conhecer o contador dela. Ele é especialista em gestão de patrimônio. Contador. Claro. Mais uma peça do quebra-cabeça. Mãe, você confia em mim, né? Essa mensagem foi de 3 semanas atrás. E agora eu entendia. Ele estava testando, preparando o terreno. Joguei o celular no sofá e me levantei. Não ia conseguir dormir. Não ia conseguir descansar enquanto não fizesse alguma coisa. Mas o que fazer? Chamar a polícia? Confrontar ele diretamente? Fingir que não sei de nada? Caminhei até a cozinha e fiz um chá de camomila. As mãos ainda tremiam enquanto eu segurava a xícara. Sentei à mesa. A mesma mesa onde Henrique tomava café da manhã antes de ir para a escola, onde ele fazia lição de casa, onde a gente conversava sobre a vida. E ali, naquele silêncio da madrugada, com uma xícara de chá esfriando entre as mãos, tive uma clareza dolorosa. Eu tinha criado Henrique para ser forte.
trabalhador, honesto. Dei tudo o que ele precisava e muitas coisas que ele não precisava. Sempre priorizei ele acima de mim mesma. Sempre. E de alguma forma, nesse processo, eu o transformei em alguém que acha que merece tudo sem esforço. Que acredita que meu patrimônio é dele por direito. Que pensa que pode me manipular porque eu sempre fui a mãe que não nega nada. Ou talvez não tenha sido culpa minha. Talvez tenha sido Fabiana, envenenando ele aos poucos, mostrando um caminho mais fácil, despertando uma ganância que já estava lá, adormecida. Não importava. O resultado era o mesmo. Meu filho tinha me traído da pior forma possível. Não com violência, não com palavras duras, mas com um sorriso no rosto, um convite para jantar e uma faca escondida atrás das costas. Terminei o chá já frio. O relógio da parede marcava 4h20 da manhã. Em algumas horas, o sol ia nascer. E quando o sol nascesse, eu precisava estar pronta, porque chorar não ia mudar nada. Lamentar não ia trazer meu filho de volta. Ele tinha feito a escolha dele, e agora eu precisava fazer a minha. Me levantei da mesa com as pernas ainda fracas, mas com algo novo crescendo dentro do peito. Não era mais só dor, era determinação. Eles acharam que eu era fraca, que eu era velha demais para reagir, que o amor de mãe me faria aceitar qualquer coisa. Estavam errados. Entrei no banheiro, lavei o rosto, arrumei o cabelo, olhei para o espelho e vi uma mulher diferente da que se arrumava para o jantar ontem à tarde. Os olhos estavam vermelhos, mas firmes. A boca, uma linha reta de decisão. Acabaram as lágrimas, falei para meu reflexo. Agora é guerra. E eu sabia exatamente por onde começar. Segunda-feira, 8 da manhã. Eu estava na porta do escritório do Dr. Campos antes mesmo dele chegar. Ele me viu sentada no corredor, segurou minha mão com firmeza e disse apenas: "Vamos resolver isso." Entramos na sala dele. Um espaço sóbrio, com estantes cheias de livros jurídicos, uma mesa de madeira escura e o cheiro de café fresco. Ele serviu uma xícara para mim sem perguntar se eu queria. Sabia que eu precisava. "Dona Clarice, antes de mais nada, como a senhora está?" "Viva", respondi. E era verdade. Depois daquela noite em claro, depois de todas as lágrimas, eu tinha acordado diferente, mais lúcida, mais forte. E pronta para agir. Dr. Campos abriu uma pasta grossa sobre a mesa. "Então vamos ao que interessa. Consegui mais informações sobre a HC Consultoria. A situação é pior do que imaginávamos, mas também temos munição para contra-atacar." Ele virou o computador para mim. Na tela, uma série de documentos: contrato social da empresa, notas fiscais, extratos bancários. A empresa foi registrada com capital social de R$500 mil, sendo 200 mil declarados como investimento da senhora e 300 mil divididos entre Henrique e Fabiana. Mas aqui está o detalhe interessante. Ele apontou para uma linha específica. Esses 300 mil que eles declararam nunca entraram na conta da empresa. É tudo fictício. E os 200 mil que eu supostamente investi? Também fictícios. A empresa não tem dinheiro real, Dona Clarice. Só tem dívidas. Dívidas criadas propositalmente com fornecedores que provavelmente nem existem. É um esquema clássico: montar empresa, criar débitos falsos, acionar os sócios. Como a senhora aparece como investidora, seria responsabilizada. Senti a raiva subir pela garganta, mas mantive a voz calma. Qual é o próximo passo? Vamos em 3 frentes. Primeira, ação judicial para anular sua participação na empresa, provando falsificação de assinatura. Segunda, perícia grafotécnica nos documentos. Terceira, processo criminal contra ambos por estelionato, falsificação de documento e tentativa de fraude. Ele fez uma pausa e me olhou nos olhos. Mas antes disso, preciso sugerir algo. Algo que pode ser desconfortável. Fale. Precisamos de mais provas. Provas concretas das intenções deles. E, para isso, sugiro contratar um investigador particular. Alguém que possa documentar encontros, conversas, movimentações financeiras,
Quanto mais evidências tivermos, mais forte será nosso caso. Não hesitei nem um segundo. Contrate. Dr. Campos pegou o telefone e fez uma ligação. Falou baixo, profissional. Quando desligou, anotou um nome num papel e me entregou. Maurício Lenz. É o melhor investigador que conheço. Discreto, eficiente. Ele vai começar hoje mesmo. Dobrei o papel e guardei na bolsa. E quanto aos meus bens? Eles podem tentar alguma coisa enquanto isso? Já tomei a liberdade de registrar uma notificação extrajudicial bloqueando qualquer tentativa de transferência de propriedade dos seus imóveis. Também orientei seu banco a exigir sua presença física para qualquer movimentação acima de R$ 1.000. Ninguém toca no seu patrimônio sem você autorizar pessoalmente. Respirei aliviada. Pelo menos isso estava protegido. Agora, Dona Clarice, tem outra coisa que precisamos considerar. Dr. Campos cruzou os dedos sobre a mesa. Como a senhora vai agir com Henrique e Fabiana? Eles vão perceber que algo está errado quando você não aparecer, quando não responder contato. Precisamos de uma estratégia. Pensei por um momento. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Vou fazer exatamente o que eles esperam de mim. Como assim? Vou ser a mãe boba, a velha ingênua. Vou atender as ligações, vou ser gentil, vou fingir que não sei de nada, enquanto isso a gente junta as provas. Um sorriso discreto apareceu no rosto do advogado. A senhora tem certeza? Vai ser difícil fingir normalidade. Eu crio esse filho há 42 anos, doutor. Se tem alguém que sabe atuar para ele, sou eu. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos, um plano traçado e um nome anotado. Maurício Lenz. Liguei para ele assim que entrei no carro. Maurício, meu nome é Clarice Monteiro. O Dr. Campos me passou seu contato. A voz do outro lado era grave, objetiva. Dona Clarice, já estou por dentro do caso. Preciso que me passe todos os detalhes. Endereços, rotinas, placas de carro, horários. Quanto mais informação eu tiver, melhor. Passei os próximos 20 minutos contando tudo. O apartamento onde Henrique e Fabiana moravam, um prédio no bairro Petrópolis, o banco onde Henrique trabalhava, o carro dela, um SUV branco, os lugares que costumavam frequentar. Pode deixar comigo. Em 3 dias tenho um relatório preliminar. 3 dias. Parecia uma eternidade, mas eu podia esperar. Tinha esperado uma vida inteira para descobrir quem meu filho realmente era. 3 dias eram nada. Cheguei em casa e antes mesmo de tirar a bolsa do ombro, o celular tocou. Era Henrique. Respirei fundo. Hora de atuar. Oi, filho. Mãe, que susto você nos deu ontem. Passou mal mesmo? Sua voz soava preocupada, quase convincente. Ah, filho, foi uma enxaqueca terrível, dessas que deixam a gente prostrada, mas já melhorou. Que bom, mãe. A gente ficou preocupado. A Fabi mandou um recado. Disse que qualquer coisa pode levar uma sopa para você. Fabiana. Levando sopa. Como se eu fosse uma idiota que não enxerga uma cobra quando ela está na minha frente. Que amor da parte dela. Mas não precisa, estou bem. Então vamos remarcar o jantar? Sexta-feira? A gente realmente precisa conversar com você sobre uma coisa. Sobre uma procuração. Sobre me roubar. Sexta é ótimo, filho. Vou adorar. Perfeito. A gente se vê então. Te amo, mãe. Te amo. 2 palavras que antes me derretiam e agora me causavam náusea. Também te amo. Desliguei e segurei o celular com força. Estava tremendo. Não de medo. De raiva contida. Mas funcionou. Ele acreditou. Achava que estava tudo sob controle. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Continuei minha rotina normal. Acordar cedo, cuidar do jardim, ir ao mercado. Mas por dentro, estava em alerta máximo. Cada ligação de Henrique, cada mensagem de Fabiana, eu respondia com a doçura ensaiada de quem não sabe de nada. Na quarta-feira, Maurício me ligou. Dona Clarice, temos movimento. Meu coração acelerou. Pode falar.
Ontem à noite, Fabiana se encontrou com um homem num restaurante no Moinhos de Vento. Não era seu filho. Consegui fotos. Silêncio pesado. Me manda. 2 minutos depois, as fotos chegaram no meu celular. Fabiana, linda como sempre, sentada numa mesa íntima com um homem de aproximadamente 40 anos. Cabelo grisalho, terno caro. Eles riam. Ela tocava a mão dele. Em uma das fotos, estavam se beijando. Senti como se tivesse levado um tapa. Não porque Fabiana estivesse traindo Henrique. Nesse ponto, nada que ela fizesse me surpreenderia. Mas porque meu filho estava sendo feito de idiota também. E parte de mim, a parte que ainda era mãe, doeu por ele. Quem é o homem? Investigando. Mas tem mais. Consegui acesso aos extratos bancários da empresa através de um contato. A HC Consultoria tem movimentações estranhas, transferências para contas de terceiros, saques em dinheiro vivo, e tem um nome que aparece muito, Juliano Paz. Quem é? Ainda não tenho certeza, mas vou descobrir. Na sexta-feira de manhã, véspera do jantar remarcado, Maurício me ligou de novo. Dessa vez, a voz dele estava diferente, mais tensa. Dona Clarice, preciso que venha até meu escritório, agora. Descobri algo que a senhora precisa ver pessoalmente. Fui imediatamente. Quando cheguei, ele tinha um envelope pardo sobre a mesa. Abriu com cuidado e espalhou várias fotos e documentos na minha frente. Juliano Paz é o homem das fotos com Fabiana. E ele é o terceiro sócio oculto da HC Consultoria. Peguei uma das fotos. O mesmo homem do restaurante. E tem mais. Maurício colocou na mesa um print de uma conversa de WhatsApp. Consegui acesso ao celular dela através de, vamos dizer, meios investigativos. Li a conversa. E cada palavra era uma punhalada. Fabiana. Calma, amor. Mais um mês e a gente tem tudo. A velha vai assinar sem nem perceber. Juliano. E o Henrique? Ele não vai desconfiar? Fabiana. Henrique é patético. Faz tudo o que eu mando. Depois que a gente conseguir os bens da sogra, peço o divórcio e ficamos juntos. Juliano. Mal posso esperar. Você é incrível, sabia? Fabiana. Eu sei. Fiz a mesma coisa com o Délcio e deu certo. Com essa velha tonta vai ser ainda mais fácil. Larguei o papel na mesa. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Velha tonta. Ela me chamou de velha tonta. Maurício me serviu um copo d'água. Tem áudio também. Gravei uma conversa dela com Juliano ontem. Se quiser ouvir, quero. Ele apertou o play no celular. A voz de Fabiana ecoou, clara e venenosa. A Clarice é uma idiota. Trabalhou a vida toda e agora vai perder tudo sem nem perceber. O Henrique está completamente sob controle. Ele faz qualquer coisa por mim. Amanhã ela assina os papéis e em 2 meses a gente vende tudo. 300 mil para cada um. Depois eu me livro desse fracassado e a gente sai do país. A gravação terminou. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Olhei para Maurício com os olhos marejados, mas não de tristeza, de fúria absoluta. Tenho tudo o que preciso? Mais do que suficiente. Com isso, eles vão responder criminalmente. Me levantei, peguei o envelope com todas as provas e guardei na bolsa. Maurício, obrigada. Quanto eu te devo? Depois a gente acerta. Agora vai para casa e descansa. Amanhã vai ser um dia longo. Voltei para casa dirigindo no automático. Quando estacionei na garagem, fiquei alguns minutos apenas respirando, segurando o volante com força. Amanhã era o jantar. O momento que eles planejaram para me destruir. Mas eu tinha outros planos. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Dr. Campos. Doutor, preciso que esteja disponível amanhã à noite e traga testemunhas. Vai ter um jantar que eles nunca vão esquecer. Sexta-feira amanheceu com um céu cinzento, pesado. Parecia que até o clima sabia que algo estava prestes a acontecer. Acordei às 6 da manhã, mesmo sem ter dormido direito. Passei a noite repassando tudo na cabeça. As provas, o plano, cada palavra que eu ia dizer.
Não podia errar. Não podia deixar a emoção falar mais alto. Fiz café e sentei à mesa da cozinha com o envelope que Maurício me deu. Abri de novo, só para ter certeza de que tudo estava ali. Fotos de Fabiana com Juliano, prints das conversas, o áudio onde ela me chama de idiota, documentos da empresa fantasma, a ficha criminal dela em Florianópolis, onde ela fez a mesma coisa com o falecido sogro anterior. Tudo ali. Todas as provas que eu precisava para destruir o plano deles. Mas quanto mais eu olhava, mais uma pergunta martelava na minha cabeça. Até que ponto Henrique sabia de tudo isso? Seria possível que meu filho realmente estivesse sendo manipulado? Que Fabiana tivesse envenenado ele aos poucos, transformando-o em cúmplice sem que ele percebesse a gravidade? Ou ele sabia exatamente o que estava fazendo? Peguei o celular e abri as mensagens antigas dele. Fui rolando, procurando algo, qualquer coisa, que me desse uma pista sobre quem ele realmente era agora. Encontrei uma conversa de 2 meses atrás. Era tarde da noite, Henrique tinha bebido e mandou uma sequência de mensagens. Mãe, você sempre trabalhou tanto. Às vezes eu penso que você merecia aproveitar mais a vida. Sei lá, viajar, descansar. Você não precisa ficar carregando esse peso sozinha. Na época, achei aquilo carinhoso. Agora, via com outros olhos. Ele estava preparando o terreno, plantando a ideia de que eu deveria me livrar dos bens, entregar tudo para ele cuidar. Continuei rolando e encontrei outra mensagem de 3 semanas atrás. Mãe, a Fabi e eu estávamos conversando. A senhora confia na gente, né? A gente só quer seu bem, sempre. Confiar. Ele perguntou se eu confiava nele e eu respondi: Filho, você é tudo que eu tenho. Confio de olhos fechados. De olhos fechados. Que ironia amarga. Joguei o celular na mesa e segurei a cabeça entre as mãos. Não queria acreditar que meu filho estava totalmente consciente do golpe. Mas as evidências não mentiam. O telefone tocou. Era Dr. Campos. Dona Clarice, bom dia. Está preparada para hoje? Preparada. O senhor confirmou as testemunhas? Confirmado. Eu, meu sócio Dr. Renato e a escrivã Beatriz. Vamos estar lá às 7 da noite, conforme combinamos. Eles não vão nos ver chegar. Vamos estacionar 2 quadras antes e entrar discretamente. Perfeito. E Dona Clarice? Tome cuidado. Gente desesperada faz besteira. Se em algum momento a senhora se sentir ameaçada, saia de lá imediatamente. Não vou sair. Esse confronto precisa acontecer. Eles precisam olhar nos meus olhos e saber que eu descobri tudo. Houve uma pausa do outro lado. A senhora é mais forte do que imaginei. Força a gente aprende quando não tem escolha, doutor. Desliguei e fui me arrumar. Escolhi uma roupa simples, mas elegante. Calça preta, blusa branca, um colar de pérolas que Altamiro me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Queria estar apresentável, mas não vulnerável. Prendi o cabelo num coque baixo. Passei uma maquiagem discreta. Olhei no espelho e vi uma mulher que não reconhecia completamente. Mais dura, mais fria, mais viva. Às 5 da tarde, meu celular tocou. Era Henrique. Mãe, tudo certo para hoje? A gente te espera às 7. Respirei fundo antes de responder, ajustando o tom de voz para parecer normal. Tudo certo, filho. Estou até animada. Faz tempo que a gente não janta junto. É verdade. Vai ser especial. A forma como ele disse especial me deu arrepios. A Fabi preparou tudo com carinho e, depois do jantar, a gente conversa sobre aquele assunto que te comentei. Aquele assunto, a procuração, o golpe final. Claro, filho, a gente conversa. Desliguei e olhei para o relógio. 2 horas. 2 horas até o momento da verdade. Sentei no sofá e peguei a pasta com todas as provas de novo. Precisava memorizar cada detalhe, cada data, cada valor, cada mentira. Então, no meio dos documentos, encontrei algo que Maurício tinha incluído, mas que eu não tinha visto antes.
Era um relatório investigativo sobre Fabiana Correia da Silva. Dados completos. Histórico. Comecei a ler, e cada parágrafo era pior que o anterior. Nome completo: Fabiana Correia da Silva. Idade: 37 anos. Naturalidade: Criciúma, SC Histórico. Casamento anterior com Délcio Tavares, 2016-2019. Empresário falecido em 2019 após perder todo o patrimônio em circunstâncias suspeitas. Investigação arquivada por falta de provas diretas, mas com indícios de fraude documental. Segundo casamento com Henrique Monteiro, 2022 presente. Relacionamento extraconjugal confirmado com Juliano Paz, desde janeiro de 2025. Juliano Paz, empresário com histórico de esquemas financeiros, já foi processado por estelionato em 2020, absolvido por falta de provas. E a parte que me fez sentir náusea. Nota do investigador. Padrão de comportamento identificado. Aproximação de homens mais velhos ou financeiramente estáveis, estabelecimento de confiança, criação de empresas fantasmas, esvaziamento de patrimônio e abandono. Suspeita-se de pelo menos 3 casos similares não documentados. 3 casos. Fabiana tinha feito isso pelo menos 3 vezes antes. E Henrique, meu filho, era apenas mais uma vítima dela. Ou seria cúmplice? Continuei lendo e encontrei algo que me gelou completamente. Eram prints de conversas entre Henrique e Fabiana. Maurício tinha conseguido acessar o celular dele também. Henrique: Fabi, tenho medo. E se minha mãe descobrir? Fabiana: ela não vai descobrir. Ela confia em você cegamente. Sempre confiou. Henrique: mas e se der errado? A gente pode ir preso. Fabiana: não vai dar errado. Você quer continuar sendo gerente de banco a vida toda, ganhando migalhas? Ou quer ter uma vida de verdade? Sua mãe tem quase 1 milhão guardado. 1 milhão, Henrique, e ela nem usa. Henrique: eu sei, mas é minha mãe. Fabiana: e ela teve uma vida boa. Trabalhou, construiu patrimônio, aproveitou. Agora é sua vez, nossa vez. Ou você vai esperar ela morrer para herdar? Pode demorar anos. E até lá, a gente vai estar velho também. Henrique: você tem razão. Desculpa, estou sendo fraco. Fabiana: você não é fraco, amor. Você é inteligente. E na sexta, a gente finaliza isso. Ela assina os papéis e em 2 meses estamos ricos. Larguei o celular na mesa como se ele estivesse queimando. Ele sabia. Henrique sabia de tudo. Ele tinha dúvidas. Sim, tinha medo. Mas escolheu continuar. Escolheu me trair. Não era manipulação. Era ganância. Me levantei e caminhei até a janela. Lá fora, o céu estava ficando escuro. A chuva começava a cair, fina e constante. Pensei em tudo que fiz por ele, todas as noites que trabalhei dobrado para pagar a escola dele, os sonhos que engoli para realizar os dele, o carro que vendi, as roupas que deixei de comprar, as viagens que nunca fiz. E ele retribuiu assim. Olhei para o relógio. 6h15. 45 minutos. Peguei a bolsa, coloquei a pasta com as provas dentro, vesti um casaco leve. Antes de sair, passei pela sala e olhei uma última vez para as fotos na estante. Henrique bebê. Henrique criança. Henrique adolescente. Henrique formado. Todas essas versões dele tinham morrido. O homem que ia me encontrar hoje não era mais meu filho. Era um estranho usando o rosto dele. Tranquei a porta de casa e entrei no carro. As mãos não tremiam mais. O coração batia firme, controlado. Dirigi devagar até o apartamento deles. O prédio era moderno, com portaria eletrônica e jardim na entrada. Um lugar bonito, caro. Pago em parte com o dinheiro que pediram emprestado de mim e nunca devolveram. Estacionei, respirei fundo 3 vezes e subi. Quando toquei a campainha, Fabiana abriu a porta com um sorriso radiante. Clarice, que bom que você veio. Entre, entre. Ela estava linda como sempre.
Vestido azul, cabelo solto, maquiagem perfeita. A cobra mais bem vestida que eu já tinha visto. Oi, Fabiana. Trouxe um vinho. Entreguei a garrafa que comprei no caminho. Ah, que querida. Henrique, sua mãe chegou. Henrique apareceu da cozinha também sorrindo. Me abraçou apertado. Oi, mãe. Que saudade. Retribuí o abraço, mas meu corpo estava rígido. Era como abraçar um desconhecido. Também senti, filho. Entramos na sala. A mesa estava posta, com toalha branca, taças de cristal, velas acesas. Tudo muito bonito, tudo muito planejado. A última ceia antes do golpe final. Fabiana serviu vinho. Henrique trouxe a lasanha. Conversamos sobre amenidades, o tempo, o trânsito, uma série que estava passando na televisão. E o tempo todo eu sabia. Lá fora, escondidos no carro, estavam o doutor Campos e as testemunhas. Esperando o meu sinal. Esperando o momento certo para entrar e acabar com aquela farsa de uma vez por todas. A lasanha estava intragável. Não porque estivesse mal feita. Fabiana tinha caprichado. Mas cada garfada descia como cimento na minha garganta. Eu sorria, concordava com a cabeça, fingia interesse nas histórias banais que eles contavam. Mas por dentro estava contando os minutos. Henrique encheu minha taça de vinho pela terceira vez. Percebi o gesto. Queriam me deixar relaxada, desarmada. Bebi pequenos goles, sempre deixando a taça quase cheia. Precisava estar completamente lúcida para o que vinha a seguir. Mãe, você está quieta hoje. Henrique me olhou com aquela expressão de preocupação falsa. Tudo bem? Estou ótima, filho. Só cansada. A semana foi corrida. Fabiana se levantou para buscar a sobremesa, um pudim de leite que ela disse ter feito especialmente para mim. Quando voltou, trouxe também uma pasta preta debaixo do braço. Meu estômago apertou. Era a hora. Clarice, antes da sobremesa, a gente queria conversar com você sobre uma coisa importante. Fabiana colocou a pasta sobre a mesa ao lado do meu prato. O sorriso dela continuava doce, mas havia algo nos olhos. Ansiedade. Urgência. Pode falar, querida. Henrique trocou um olhar rápido com ela. Um olhar que eu não era mais capaz de interpretar como cumplicidade de casal. Era cumplicidade de crime. Mãe, a gente sabe que você tem trabalhado muito, gerenciar as farmácias, os aluguéis, toda a burocracia. Ele fez uma pausa calculada. E a gente estava pensando, a senhora não quer descansar um pouco, aproveitar a vida, viajar? Lá vinha, o discurso ensaiado. Viajar seria bom mesmo, respondi, mantendo o tom leve. Sempre quis conhecer Portugal. Exatamente. Fabiana bateu palmas animada. E para isso, a senhora precisa se livrar dessas preocupações. Por isso, Henrique e eu preparamos uma solução. Ela abriu a pasta e tirou um documento. Várias páginas grampeadas, com marca d'água oficial, carimbo de cartório falso nas margens. Isso aqui é uma procuração especial. Fabiana deslizou o papel para mim com o dedo perfeitamente pintado de vermelho. Com ela, a gente pode cuidar de toda a parte burocrática para você. Pagamentos, gestão dos imóveis, movimentações bancárias, tudo. Você fica livre para viver e a gente cuida do resto. Peguei o documento e fingi que estava lendo com atenção. As palavras estavam ali, técnicas e frias, poderes irrestritos, vendas de bens, movimentação financeira total. Era exatamente o que Dr. Campos tinha previsto. A armadilha completa, impressa em papel timbrado. É muita responsabilidade para vocês, falei, levantando os olhos. Não quero sobrecarregar. Mãe, a gente quer fazer isso. Henrique se inclinou para a frente, pegando minha mão. Você fez tudo por mim a vida inteira. Agora, deixa eu retribuir. Deixa eu cuidar de você. Retribuir. Aquela palavra de novo. Olhei nos olhos do meu filho e procurei de verdade, algum sinal do menino que ele foi. Algum traço de remorso, de dúvida, de humanidade.
Não encontrei nada além de ganância mal disfarçada de preocupação. Vocês pensaram em tudo, não é? Minha voz saiu estranhamente calma. Pensamos, inclusive. Fabiana pegou uma caneta cara da bolsa e colocou na minha frente. O documento já está tudo certo. Só falta a sua assinatura. Podemos resolver isso agora mesmo, e você sai daqui livre, leve e solta. Livre. Que piada cruel. Peguei a caneta. Henrique e Fabiana se entreolharam, um sorriso de vitória quase escapando dos lábios dela. Coloquei a ponta da caneta sobre a linha da assinatura. E parei. Antes de assinar, posso fazer uma pergunta? Claro, mãe. Henrique ainda segurava minha outra mão. Vocês acham que eu sou idiota? O silêncio que caiu sobre a mesa foi tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Fabiana piscou confusa. Como? Larguei a caneta sobre a mesa com um estalo seco. Eu perguntei. Vocês acham que eu sou idiota? Henrique soltou minha mão. Mãe, do que você está falando? Me levantei da cadeira, peguei minha bolsa e tirei a pasta que estava lá dentro. A pasta com todas as provas. Coloquei sobre a mesa com força, derrubando a taça de vinho de Fabiana. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca como sangue. Estou falando disso aqui. Abri a pasta e comecei a espalhar os documentos na mesa. HC Consultoria e Investimentos Lítida. Empresa fantasma aberta há 8 meses. Com minha assinatura falsificada. R$340 mil em dívidas fraudulentas. A cor sumiu do rosto de Henrique. Mãe, eu posso explicar? Explica então. Joguei mais papéis na mesa. Explica como minha assinatura apareceu em documentos que eu nunca vi. Explica como vocês criaram uma empresa usando meus dados sem meu conhecimento. Fabiana se levantou, tentando manter a compostura. Clarice, acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Ri, um riso amargo, sem humor. Então me explica isso aqui. Coloquei as fotos dela com Juliano sobre a mesa. Fotos dela o beijando no restaurante. Fotos dos dois entrando juntos num hotel. O rosto de Henrique se contorceu em choque. O quê? Fabi, quem é esse homem? Esse homem, respondi por ela, é Juliano Paz, sócio oculto da empresa fantasma de vocês e amante da sua esposa. Fabiana ficou branca, completamente branca. Isso não é verdade. Não é? Peguei meu celular e apertei play no áudio. A voz dela encheu a sala. A Clarice é uma idiota. Trabalhou a vida toda e agora vai perder tudo sem nem perceber. O Henrique está completamente sob controle. Ele faz qualquer coisa por mim. Henrique se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Fabiana, você disse isso? Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Continuei, implacável. Joguei os prints das conversas na mesa. Isso aqui são mensagens entre você e o Juliano. Planejando como dividir meu patrimônio. Planejando pedir divórcio do Henrique depois que conseguissem tudo. Planejando fugir do país. Peguei outro documento. E isso aqui é seu histórico completo, Fabiana. Délcio Tavares, seu falecido sogro anterior. Que coincidência ele ter perdido tudo antes de morrer, não é mesmo? A mesma empresa fantasma, o mesmo golpe. Você só trocou de vítima. Fabiana começou a tremer. Lágrimas apareceram nos olhos dela, lágrimas falsas, desesperadas. Henrique, eu posso explicar, eu juro. Cala a boca! Ele gritou tão alto que me assustei. Nunca tinha visto meu filho gritar assim. Tudo isso é verdade? Ela soluçava agora, mas não respondia. Então, Henrique se virou para mim. E nos olhos dele, finalmente, vi algo real. Pânico. Mãe, eu não sabia sobre o Juliano. Eu não sabia que ela ia... Mas você sabia sobre a empresa. Minha voz saiu fria como gelo. Você sabia sobre a falsificação. Você sabia que estava me roubando. Coloquei na mesa os prints das conversas dele com Fabiana. As mensagens onde ele expressava dúvidas, mas continuava com o plano. Onde ele dizia, é minha mãe, mas escolhia o dinheiro mesmo assim.
Henrique leu as próprias palavras e desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Mãe, eu sinto muito. Você sente muito? Senti lágrimas queimando meus olhos, mas não deixei cair. Você sente muito porque foi pego ou porque ia me roubar? Eu não. A Fabi disse que você ia ficar bem, que era só para ajudar a gente a começar. Eu nunca quis. Você escolheu. Minha voz ecoou no apartamento. Você escolheu falsificar minha assinatura. Você escolheu criar essa farsa. Você escolheu me chamar aqui hoje para me fazer assinar uma procuração falsa. Nesse momento, a campainha tocou. Caminhei até a porta e abri. Do outro lado estavam Dr. Campos, Dr. Renato e a escrivã Beatriz. Exatamente como planejado. Boa noite, Dona Clarice. Dr. Campos entrou, seguido pelos outros. Chegamos no momento certo? No momento perfeito. Henrique e Fabiana nos olhavam como animais acuados. Fabiana tentou correr para o quarto, mas Dr. Renato bloqueou o caminho. Ninguém vai a lugar nenhum. Sou advogado e testemunha oficial. Tudo o que foi dito aqui foi registrado. Dr. Campos colocou uma nova pasta sobre a mesa. Henrique Monteiro da Silva e Fabiana Correia da Silva, vocês têm 48 horas para desfazer completamente a HC Consultoria, devolver cada centavo que foi desviado em nome da Dona Clarice e assinar uma confissão completa de envolvimento em falsificação de documentos e tentativa de estelionato. E se a gente não fizer? A voz de Fabiana saiu rouca, desesperada. Então, respondi. Eu entro com processo criminal completo. Vocês dois respondem por estelionato, falsificação de documento, formação de quadrilha. E Fabiana, especificamente, responde também pelo caso do Délcio Tavares. A investigação vai ser reaberta com as provas novas. Olhei para Henrique. Ele chorava em silêncio, destruído. E tem mais. Eu refiz meu testamento ontem. Você não está mais nele. 70% do meu patrimônio vai para instituições de proteção a idosos contra abuso financeiro. Os 30% restantes vão para sua prima Helena, que sempre foi honesta comigo. Mãe, por favor. Henrique levantou, tentando se aproximar. Dei um passo para trás. Não me toca. Você não é mais meu filho. As palavras saíram devagar, cortantes como navalha. Você é um estranho que carrega meu sobrenome. E a partir de agora, somos apenas isso, estranhos. Henrique caiu de joelhos no chão. Literalmente caiu. As pernas dele cederam e ele desabou ali, na sala que há poucos minutos parecia o cenário perfeito de uma armadilha bem-sucedida. Mãe, não. Por favor, não faz isso. Ele soluçava, as mãos tremendo. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu sou seu filho. Olhei para aquele homem aos meus pés e tentei de verdade, sentir algo além de nojo. Pena, talvez, compaixão, o amor de mãe que dizem ser incondicional, mas não senti nada. Apenas um vazio imenso onde antes havia afeto. Você deixou de ser meu filho no momento em que decidiu me roubar. Minha voz saiu firme, controlada. Filho não falsifica a assinatura da mãe. Filho não cria empresa fantasma para desviar patrimônio. Filho não olha nos olhos da mãe e mente. Fabiana, encostada na parede, tinha os olhos vidrados de pânico. Todo o verniz de elegância tinha caído. Ela era só uma golpista comum, pega em flagrante. Clarice. Dona Clarice. Ela tentou dar um passo à frente, mas Dr. Renato levantou a mão. Quieta. A senhora não tem direito de falar agora. Eu tenho sim. Fabiana explodiu, a voz esganiçada. Você não entende. Henrique estava sufocado, trabalhando feito um condenado naquele banco, sem perspectiva, sem futuro. Você tem tanto e não usa, fica guardando tudo como se fosse levar para o túmulo. Então era obrigação minha financiar a vida fácil de vocês? Minha voz subiu de tom pela primeira vez. Eu trabalhei 40 anos para construir o que tenho.
40 anos acordando às 5 da manhã, atendendo clientes, gerenciando funcionários, pagando contas. E você, que apareceu há 4 anos na vida dele, acha que tem direito ao que é meu? Henrique é seu filho. Era dele por direito. Direito? Ri. Um riso áspero que saiu da garganta como uma lâmina. Direito ele tinha de trabalhar, construir o próprio patrimônio, fazer as próprias escolhas, não de me roubar. Beatriz, a escrivã, anotava tudo num tablet. Cada palavra, cada gesto, tudo sendo documentado oficialmente. Dr. Campos se aproximou de Henrique, que continuava no chão. Levanta, comporta-se como homem. Henrique se arrastou até a cadeira, o rosto inchado de tanto chorar. Fabiana permaneceu de pé, encostada na parede, os braços cruzados numa postura defensiva patética. Vocês têm 48 horas, Dr. Campos repetiu, tirando um documento da pasta. Aqui está a lista exata do que precisa ser feito. 1. Desativar imediatamente a HC Consultoria e declarar encerramento na Receita Federal. 2. Assinar confissão completa de envolvimento no esquema, reconhecendo a falsificação e o dolo. 3. Devolver os R$ 15.000 que pegaram emprestado da Dona Clarice há 2 anos. Henrique levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu não tenho esse dinheiro. Então vende alguma coisa, pega empréstimo, eu não me importo. Minha voz saiu seca. Mas você vai devolver até o último centavo. E o anel? Dr. Campos virou para Fabiana. O anel de esmeralda da falecida sogra de Dona Clarice. Onde está? Fabiana mordeu o lábio inferior, olhando para o chão. Onde está o anel, Fabiana? Repeti, dando um passo na direção dela. Silêncio. Onde está meu anel? Eu vendi! Ela gritou de volta, explosiva. Vendi há 3 meses. Precisava de dinheiro para pagar o Juliano. Ele estava cobrando a parte dele do esquema. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Aquele anel, o último pedaço físico que me conectava com Dona Irene, com a memória do Altamiro. Quanto você conseguiu? Minha voz saiu baixa, perigosa. 12.000. 12.000 reais. Respirei fundo, tentando controlar a fúria que subia como lava. Você vendeu uma peça que valia muito mais que isso. Vendeu por 12.000 miseráveis reais para pagar seu amante. Eu vou devolver, vou comprar outro igual. Não existe outro igual, sua imbecil, gritei, e dessa vez não consegui segurar as lágrimas. Aquele anel tinha 40 anos de história. Tinha o suor do meu marido, as lágrimas da minha sogra, as memórias de uma vida inteira. Você não pode comprar isso. Você não pode devolver isso. Fabiana encolheu-se contra a parede, finalmente calada. Dr. Campos colocou a mão no meu ombro, gentil. Dona Clarice. Me afastei, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não ia deixar que eles me vissem quebrada. Não mais. Me virei para Henrique, que olhava para as próprias mãos como se fossem de outra pessoa. Você sabia que ela vendeu? Ele assentiu, miserável. Sabia e não me contou. Outro aceno. Sabia e deixou ela roubar a memória da sua própria avó. Henrique começou a chorar de novo, mas dessa vez não disse nada. Não tinha o que dizer. A verdade estava ali, nua e crua, impossível de ser maquiada. Por que, Henrique? Minha voz falhou. Por quê? Eu te dei tudo. Tudo. Educação, amor, oportunidades. Trabalhei até a exaustão para você nunca precisar de nada. Por que isso não foi suficiente? Ele levantou os olhos vermelhos para mim. E pela primeira vez naquela noite falou algo que parecia verdadeiro. Porque eu nunca fui suficiente para mim mesmo. A voz dele saiu quebrada. Você e o pai construíram um império. Eu só consegui ser gerente de banco. Você sempre foi tão forte, tão capaz. E eu me sentia pequeno. Um fracasso. Então a solução era me roubar? A Fabiana me fez acreditar que não era roubo. Que era só adiantar o que um dia seria meu de qualquer jeito. Mas não seria.
Dr. Campos interveio. Porque Dona Clarice poderia muito bem ter decidido viver até os 90, 100 anos. Gastar todo o dinheiro dela em viagens, em vida boa, em qualquer coisa que ela quisesse. O patrimônio dela não é seu, Henrique. Nunca foi. Henrique afundou mais na cadeira. Fabiana, percebendo que tinha perdido completamente, tentou uma última cartada. Está bem. Está bem. A gente faz tudo o que vocês estão pedindo. Desativa a empresa, devolve o dinheiro, assina a confissão. Mas depois disso a gente fica livre? Sem processo criminal? Dr. Campos olhou para mim esperando resposta. Pesei as opções. Podia destruí-los completamente. Processar criminalmente, ver ambos na cadeia, arruinar de vez qualquer futuro que eles tivessem. Mas olhei para Henrique, aquele destroço humano sentado na cadeira, e percebi algo. Ele já estava destruído. O casamento dele era uma farsa. A empresa onde trabalhava ia descobrir o envolvimento em fraude e demiti-lo. A vida que ele conhecia tinha acabado naquele momento. E Fabiana ia responder pelo caso anterior, de qualquer forma. Doutor Campos já tinha sinalizado que as provas seriam enviadas às autoridades de Santa Catarina. Se vocês cumprirem tudo que está nesse documento, eu não entro com ação criminal. Fiz uma pausa. Mas isso não significa perdão. Significa que eu não quero gastar mais um segundo da minha vida lidando com vocês. E quanto a nós? Henrique perguntou, a voz fraca. Você e eu, a gente nunca mais vai... Nunca mais. As palavras saíram definitivas como uma sentença. Você fez a escolha, Henrique. Agora vive com ela. Peguei minha bolsa, ajeitei o casaco. Dr. Campos, pode enviar o documento por e-mail para eles. 48 horas, nem um minuto a mais. Sim, Dona Clarice. Caminhei em direção à porta. Antes de sair, virei uma última vez. Henrique, tem uma coisa que você precisa saber. Quando seu pai estava morrendo, nos últimos dias, ele me fez prometer uma coisa. Pediu para eu cuidar de você. Sempre. Para nunca te abandonar, não importa o que acontecesse. Henrique levantou os olhos, cheios de esperança. Eu cumpri essa promessa por 6 anos. Mas hoje eu te liberto dela. E me liberto também. Saí e fechei a porta. No corredor, minhas pernas fraquejaram. Dr. Renato me segurou pelo braço. Calma, Dona Clarice, respira. Respirei fundo, 3 vezes. O ar entrava e saía com dificuldade, como se meus pulmões tivessem esquecido como funcionar. Está feito, murmurei. Acabou. A senhora foi incrível lá dentro, Beatriz disse, com admiração genuína na voz. Nunca vi ninguém enfrentar uma situação assim com tanta dignidade. Dignidade. Era isso que restava. Não o amor de filho, não a família que sonhei ter, apenas dignidade. Descemos pelo elevador em silêncio. Quando chegamos no estacionamento, parei antes de entrar no carro. Doutor, eu fiz a coisa certa? Dr. Campos me olhou com aqueles olhos experientes que já tinham visto tantos dramas familiares. A senhora protegeu o que é seu, impôs limites onde deveria ter e ensinou uma lição que ele nunca vai esquecer. Sim, Dona Clarice, a senhora fez a coisa certa. Entrei no carro e dirigi para casa no automático. As ruas estavam vazias, a chuva tinha parado e a cidade parecia estranhamente silenciosa. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos. Depois, o casaco. Depois, o colar de pérolas. Fui até o quarto, abri o armário e peguei uma caixa que estava guardada lá no fundo. Dentro dela, fotos antigas. Eu e Altamiro jovens. Henrique bebê. Henrique criança. A família que um dia fomos. Olhei cada foto com calma, memorizando aqueles rostos, aqueles sorrisos. E então, com mãos firmes, coloquei a caixa de volta no armário. Bem no fundo. Algumas memórias precisam ficar guardadas. Não esquecidas, mas distantes o suficiente para não doerem todos os dias. Sentei na poltrona do Altamiro, a mesma onde passei a noite em claro dias atrás. E ali,
sozinha na casa silenciosa, finalmente consegui respirar. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses que pareceram 3 anos. Ou 3 dias. O tempo ficou estranho para mim, elástico, ora arrastado, ora veloz demais. Henrique e Fabiana cumpriram o acordo. Nas 48 horas exatas, Dr. Campos recebeu todos os documentos. A HC Consultoria oficialmente encerrada, a confissão assinada, comprovante de transferência dos R$ 15.000 de volta para minha conta. Não tive notícias diretas deles. Soube por terceiros, porque a vida de uma cidade pequena é assim, todo mundo acaba sabendo de tudo. Fabiana pediu divórcio 2 semanas depois. Mudou-se para o Rio de Janeiro, tentando recomeçar longe dos olhos curiosos. Mas as autoridades de Santa Catarina reabriram a investigação sobre a morte de Délcio Tavares. Com as provas novas que Dr. Campos enviou, ela está respondendo processo por estelionato e falsificação. Ainda não foi condenada, mas a ficha dela ficou marcada para sempre. Juliano Paz desapareceu. Literalmente. Fechou as redes sociais, abandonou o apartamento onde morava. Correu igual rato quando o navio começou a afundar. E Henrique perdeu o emprego no banco. Quando a instituição descobriu o envolvimento dele em fraude documental, não teve conversa. Demissão por justa causa, sem direito a nada. Ele tentou arrumar trabalho em outras agências, mas a notícia se espalhou rápido no meio bancário. Ninguém queria contratar alguém com aquela mancha na ficha. Soube que está morando num apartamento pequeno alugado no bairro Navegantes, trabalhando como vendedor autônomo de seguros, ganhando o básico para sobreviver. Parte de mim, aquela parte teimosa que ainda era mãe, apesar de tudo, sentiu um aperto no peito quando soube. Mas não foi pena suficiente para me fazer voltar atrás. Ele fez escolhas. Agora vive com elas. Eu também fiz escolhas. A primeira foi vender as 2 farmácias restantes. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque percebi que estava segurando aqueles negócios por apego, não por necessidade. Altamiro tinha partido há 6 anos. Era hora de eu também deixar aquele capítulo para trás. Vendi as 2 por um valor justo. R$ 850.000 no total. Bons compradores, funcionários que já conheciam o negócio. Fiquei tranquila sabendo que o legado que construímos continuaria, só que em outras mãos. Com esse dinheiro e o que já tinha guardado, fiz algo que nunca imaginei que teria coragem de fazer. Viajei. Fui para Portugal, sozinha. Passei 45 dias percorrendo Lisboa, Porto, Coimbra, os vilarejos do Alentejo. Comi bacalhau em restaurantes de esquina, bebi vinho do Porto olhando o Rio Douro, caminhei pelas ruas de pedra até os pés do Érem. E pela primeira vez em décadas, eu não estava cuidando de ninguém. Não tinha que dar satisfação para ninguém. Não tinha que ser forte para ninguém, além de mim mesma. Foi libertador de um jeito que eu não sabia que era possível. Quando voltei, a casa me pareceu diferente. Menor, talvez. Ou eu que tinha crescido por dentro. Redecorei alguns cômodos. Doei as roupas do Altamiro que ainda estavam no armário. Estava na hora. Transformei o quarto que era do Henrique num ateliê. Comecei a pintar. Não sou boa, mas não importa. É meu. Doei R$ 200.000 para o Instituto Amparo ao Idoso, uma organização que combate abuso financeiro contra pessoas da terceira idade. O presidente da instituição veio pessoalmente me agradecer. Disse que minha história, sem citar nomes, claro, ia ajudar a conscientizar outras famílias. Espero que ajude. Espero que alguma outra mãe, em algum lugar, perceba os sinais antes que seja tarde demais. Refiz meu testamento, como tinha prometido. 70% para instituições de caridade. Não só o Instituto Amparo, mas também abrigos, asilos, projetos sociais. Os 30% restantes para Helena, minha sobrinha. Helena é 10 anos mais nova que Henrique. Sempre foi carinhosa comigo, visitava sem interesse, ligava só para saber como eu estava. Quando soube de tudo que aconteceu, veio até minha casa e ficou comigo uma semana inteira, só fazendo companhia. Não pediu nada, não julgou. Só esteve ali,
É esse tipo de amor que vale a pena. Uma tarde, 2 meses depois daquela noite fatídica, meu celular tocou. Era um número que eu conhecia de cor, mesmo sem estar salvo na agenda. Henrique. Fiquei olhando a tela vibrar, o nome dele piscando. Meu dedo pairou sobre o botão de atender. Mas não atendi. Deixei cair na caixa postal. 5 minutos depois, chegou uma mensagem de áudio. Fiquei 15 minutos olhando para aquele ícone verde antes de ter coragem de apertar. A voz dele estava cansada, rouca. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo. Só queria dizer que eu sinto muito. De verdade. Não tem um dia que eu não acordo me odiando pelo que fiz. Eu estraguei tudo. Perdi você, perdi meu emprego, perdi minha vida. E eu mereço. Eu sei que mereço. Só queria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei. E vou passar o resto da vida tentando ser o homem que você tentou me ensinar a ser. Mesmo que você nunca saiba, mesmo que a gente nunca mais se fale. Desculpa, mãe, por tudo. Ouvi a mensagem 3 vezes. Chorei na primeira. Na segunda, fiquei em silêncio. Na terceira, já estava seca de lágrimas. Não respondi, porque perdão não é o mesmo que reconciliação. Eu posso perdoar o que ele fez. Um dia, talvez, quando a ferida cicatrizar completamente. Mas isso não significa que preciso tê-lo de volta na minha vida. Algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. Hoje, acordo cedo porque quero, não porque preciso. Tomo café da manhã devagar, lendo jornal na varanda. Cuido do meu jardim de inverno. Plantei orquídeas novas, estão florescendo lindas. Converso com as amigas, jogo buraco nas tardes de quinta, faço caminhada no parque. Vivo. De verdade. Sem carregar o peso de quem não merece ser carregado. Semana passada, encontrei com uma conhecida no supermercado. Ela me perguntou com aquela curiosidade mal disfarçada. Clarice, é verdade que você e o Henrique brigaram? Que vocês não se falam mais? Poderia ter dado uma resposta evasiva. Poderia ter mentido para salvar as aparências. Mas olhei nos olhos dela e disse a verdade. É verdade. Meu filho tentou me roubar e eu escolhi minha dignidade. Ela ficou sem palavras. Eu segui empurrando meu carrinho, tranquila. Porque eu não devo satisfação para ninguém. E não tenho vergonha das minhas escolhas. Hoje à noite, sentei na poltrona do Altamiro, que agora é só minha poltrona, e olhei ao redor da sala. Os quadros novos que comprei. As plantas que crescem saudáveis. A paz que finalmente habita este espaço. Peguei uma folha de papel e uma caneta. Não sei exatamente por quê, mas senti vontade de escrever. Talvez para organizar os pensamentos. Talvez para deixar registrado. Escrevi. Aprendi que proteger minha paz não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendi que amor de mãe não pode ser fraqueza. Que dar tudo não significa aceitar tudo. Aprendi que família é quem está ao seu lado nos piores momentos, não quem aparece só quando precisa de algo. Aprendi que eu posso recomeçar aos 68 anos. Que idade é só um número. E dignidade não tem prazo de validade. Aprendi que dói perder um filho, mas dói mais perder a si mesma. Dobrei o papel e guardei na gaveta. Um dia talvez alguém encontre e leia. Talvez sirva de consolo ou de aviso. Me levantei, fui até a janela. Lá fora, a cidade estava acesa, viva, seguindo seu ritmo. E eu, Clarice Monteiro, viúva, ex-empresária, mulher de 68 anos e alma renovada, finalmente estava em paz. Porque tinha aprendido a lição mais difícil de todas, que às vezes amar alguém significa deixá-lo ir, e que se amar significa ficar. Fechei as cortinas, apaguei as luzes e fui dormir, com a consciência tranquila de quem fez o que precisava ser feito. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Escreva sua cidade e seu estado. Quero saber onde estão as pessoas que, assim como eu,
acreditam que dignidade não se negocia. Curta este vídeo se você entende que proteger sua paz não é egoísmo, é sabedoria. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de pessoas reais que escolheram a própria força. Porque no final das contas, a vida não é sobre o que perdi, é sobre quem eu me tornei depois da perda. E eu me tornei livre. Fim.